8h. Não há acordo na concertação social, a reforma laboral vai mesmo avançar para o Parlamento. O Observador sabe que na reunião de ontem a UGT foi inequívoca ao dizer não à proposta. Isto apesar das cedências de última hora da CIP. A reunião de ontem terminou com muitas trocas de acusações entre os parceiros sociais e a Ministra do Trabalho. Isto porque, na hora da verdade, Miguel Gato, nunca houve uma real aproximação. Nem a Ministra do Trabalho nem a UGT se referiram às propostas da CIP. Quando os parceiros se sentaram ontem à mesa da concertação, o tema nunca foi abordado. Um dos presentes na reunião conta ao Observador que, pela primeira vez em todo o processo, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, foi inequívoco, não hesitou ao dar o não ao acordo para a reforma laboral. Depois, a palavra foi passada aos patrões. Todos eles também assumiram que era o tempo da proposta seguir para a próxima morada, o Parlamento. No final desta rendição unânime, uma boa parte do encontro de 1h30 acabou por ser uma homenagem a João Vieira Lopes, que está de saída da presidência da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. E Miguel, depois de mais de 200 horas de reuniões formais e informais e com a proposta do Governo a seguir para o Parlamento sem acordo na concertação social, a Ministra do Trabalho diz que não se demite. Foi essa a garantia deixada por Maria do Rosário Palma Ramalho no final da reunião aos jornalistas e reforçada também depois em entrevista à SIC Notícias. A Ministra nega uma derrota pessoal ou política e explica que já está concentrada na próxima fase. O próximo passo é entregar a proposta da reforma laboral ao Primeiro-Ministro. Segue-se o agendamento para o Conselho de Ministros, em que a versão que vai ser entregue ao Parlamento vai ser aprovada por todo o Governo. Então, e que versão da proposta será essa? Essa é a principal dúvida. Sem o sim da UGT, Palma Ramalho tem agora a liberdade de levar a versão do pacote laboral que entender. Ontem, a Ministra disse que vai levar ao Parlamento a versão que deu a conhecer ao país em julho do ano passado, com alguns acrescentos que resultaram destas negociações, mas sem concretizar. Miguel Gato, com os bastidores da reunião de concertação social que ditou o fim das negociações para a reforma do pacote laboral, o projeto de lei segue agora para a Assembleia da República sem a garantia de aprovação nem pelo PS nem pelo Chega. A Ministra do Trabalho vai estar hoje no Sob Escuta da Rádio Observador, uma entrevista para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9. E continuamos a falar deste assunto porque o antigo secretário de Estado do Emprego, Pedro Silva Martins, considera que o chumbo da reforma laboral é uma derrota para o Governo. Pedro Silva Martins esteve no governo de Passos Coelho, participou na reforma laboral, que foi aprovada em 2014. Em entrevista na Vichy Soase, da Rádio Observador, afirma que a falta de acordo é uma derrota para o governo e para a Ministra do Trabalho. Considera também que a proposta inicial tinha um problema de base. Parece-me que grande parte das medidas propostas nestas diferentes alterações da legislação laboral eram medidas num sentido oposto àquele que a UGT, para não falar da CGTP, entende como sendo, digamos assim, os aspectos prioritários das alterações na legislação laboral. Protegia demasiado, ou melhor, desprotegia em demasia os trabalhadores, é isso que está a dizer? Exato, portanto, todas as medidas, penso que não estou a ser injusto ou não suficientemente rigoroso, mas todas as medidas estão no sentido de introduzir maior flexibilidade na legislação laboral. Pedro Silva Martins, em entrevista à Vichy Soase, da Rádio Observador, aponta responsabilidades não só ao Governo, mas também à UGT e até ao Presidente da República. O antigo Secretário de Estado do Emprego defende ainda que, independentemente do desfecho destas negociações no Parlamento, a Ministra do Trabalho tem condições para continuar. É uma entrevista que está em destaque a esta hora no site do Observador e disponível na íntegra em podcast. Morreu Carlos Brito, o histórico dirigente do PCP, candidato às presidenciais de 1980, tinha 93 anos, esteve 8 anos preso, foi torturado pela PIDE e participou numa fuga histórica do Aljube. Carlos Brito esteve recentemente internado no hospital, morreu ontem em casa, no concelho de Alcotim. O PCP recorda em comunicado o percurso antifascista do antigo dirigente e a contribuição na Revolução de Abril, apesar das conhecidas diferenças e distanciamento político do partido. A Diana Rosa relembra precisamente esse percurso político de Carlos Brito. Foi o candidato apoiado pelos comunistas às eleições presidenciais de 1980. Aos 17 anos, Carlos Brito iniciou-se na política como opositor ao Estado Novo, integrando o movimento Unidade Democrática Juvenil em Lisboa. Depois, esteve 8 anos preso durante a ditadura. Saiu em liberdade em 1966.
e até ao 25 de abril esteve entre o exílio em França e a clandestinidade em Portugal. Em 1980 foi candidato às presidenciais, desistiu a poucos dias da eleição a favor da recondução do general Ramalho Yanes. Carlos Brito morreu em casa esta quinta-feira no concelho de Alcotim, depois de ter estado recentemente internado no Hospital de Faro. Tinha 93 anos. Diana Rosa, com o perfil de Carlos Brito, que morreu ontem. Ao longo da noite foram-se multiplicando as reações. Destaque para o Presidente da República, que reage com tristeza à morte de Carlos Brito. António José Seguro recorda um homem de convicções firmes e coragem cívica. São agora 8h06. Carla, que outras notícias marcam esta véspera de fim de semana? Estados Unidos e Irão voltam a trocar ataques no Médio Oriente, numa altura em que o cessar-fogo parece cada vez mais frágil. Teherão acusa Washington de atacar um petroleiro iraniano perto do Estreito de Hormuz. Donald Trump relativiza a troca de agressões. Em declarações à ABC News, o presidente dos Estados Unidos afirma que o cessar-fogo continua em vigor, mas nas redes sociais tem um tom mais duro, avisa que vai derrotar o Irão com muito mais força e violência, caso o país não assine o acordo de paz rapidamente. O Sporting de Braga perdeu com o Friburgo da Alemanha por 3-1, falha o acesso à final da Liga Europa. Apesar da derrota, o técnico Carlos Vicens mostra-se orgulhoso da equipa. A final da Liga Europa vai ser assim entre Friburgo e Aston Villa no próximo dia 20. O fim de semana vai ficar marcado pela chuva. 6 distritos de Portugal continental vão estar entre hoje e amanhã sob aviso amarelo. Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa e Beja. A chuva pode ser por vezes forte, acompanhada de trovoada, é o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.